Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial, na nossa turma do Fundão, toda quinta-feira, Neurociência Aplicada à Educação. E você que nos acompanha sabe que a gente tem feito uma revisitação aos grandes autores da pedagogia e procurando os pontos de contato que existem entre eles e as teorias neurocientíficas, os achados a partir dos estudos do cérebro, né? E hoje eu tenho um grande prazer de comentar os achados, as teorias, as produções de Vallon, um dos principais nomes da pedagogia. E como acontece com muita frequência na pedagogia, nós estamos diante de mais um polímata, né? Para quem não sabe, a polimatia é aquela prática do indivíduo, assim meio Leonardo da Vinci, que sabe muito sobre muita coisa. Porque tem gente que sabe pouco sobre muita coisa, e aí não é exatamente uma polimatia. Mas esses autores, né, esses cientistas, especialmente do Renascimento, que davam conta de quase todos os aspectos da ciência, e também na virada do século XIX para o século XX, várias dessas universidades promoviam a formação desses indivíduos polímatas, né? Então, Vallon é um deles, porque Vallon tem formação em filosofia, em medicina, né? E ele é bem dessa época, da virada do século XIX para o século XX. Ele nasceu em Paris em 1879 e faleceu em 1962. Então ele é realmente um desses nomes importantes da primeira metade do século XX que nos trouxeram para este nível de conhecimento e desenvolvimento do conhecimento que nós temos hoje no século XXI, né? E o que tem nas teorias dele, o que tem na abordagem dele que tem conexão com a neurociência, né? Tem alguns pontos bem interessantes e alguns bem óbvios, né? E que outros autores também bateram bastante nessa tecla e que para nós na neurociência é uma coisa muito valiosa, que é o aprendizado através da interação, né? A gente já teve a oportunidade de discutir aqui no canal sobre neurônios de espelho, sobre o papel da imitação, sobre o papel da detecção do erro, como fenômenos de processo de aprendizagem. E essas coisas só são possíveis quando a gente interage com outros indivíduos, quando interage com pessoas que estão realizando aquilo que a gente gostaria de realizar, aquilo que a gente quer aprender, aquilo que nos fomenta, aquilo que nos motiva. Então, boa parte do desenvolvimento infantil, desenvolvimento do jovem, se dá pela interação com o seu entorno, né? A criança pequena vai ter nos seus pais, nas suas vivências familiares, um aspecto mais próximo, depois ela vai para a escola, começa a interagir com os professores, com os colegas, mas a interação social tem um aspecto muito importante em trazer justamente essa dimensão do que pode ser aprendido, do que pode ser realizado, até onde eu posso ir, né? Qual que é o limite do ser humano, e isso a gente acaba tendo um espelhamento muito interessante com outros seres humanos, né? Parte, inclusive, da crise que, quem sabe, as escolas estão enfrentando nesse momento, vem do fato das interações em redes sociais e das interações em outros campos da vivência humana estarem mais presentes, mais significativas do que a própria relação com a escola. Então, os indivíduos têm usado, né, crianças e jovens têm usado boa parte do seu interesse, da sua motivação para interagir em redes sociais. Então, Vallon já teria previsto isso, provavelmente, dada a visão que ele tinha sobre o papel, sobre o impacto, efetivamente, que a interação social tem no processo de aprendizado, né? Um segundo aspecto bem interessante que tem na teoria do Vallon tem a ver com a percepção corporal, a percepção do meu próprio desenvolvimento, do crescimento, do desenvolvimento das minhas potências, através da percepção do corpo. Ele, inclusive, posiciona a percepção do corpo como central no próprio processo de autoconhecimento. O indivíduo se estudar e se conhecer pela sua relação com o corpo, né? E de alguma forma, olha que interessante, até mesmo quando a gente fala sobre visceralidade, quando a gente fala sobre emoções, quando a gente fala sobre inteligência, né, ou desenvolvimento emocional do indivíduo, a gente tem que falar também dessa percepção corporal. Porque as nossas vísceras, né, o fluxo sanguíneo, o batimento cardíaco, tudo isso tem a ver com as reações emocionais. Então o indivíduo, quando ele tem esse contato com o corpo, ele também vai ter contato com essa emocionalidade. Mas o ponto que o Vallon tinha como um ponto principal na visão dele tinha a ver com o movimento, né? Inclusive
tem muito da psicomotricidade que vem dessa ideia de que através do movimento, através da motricidade fina, teria-se um desenvolvimento também psicológico, cognitivo, né? Então, o desenvolvimento psicomotor como central nessa visão de que o corpo é um instrumento através do qual é possível gerar um processo de conexão consigo mesmo e compreensão do seu próprio processo de desenvolvimento, né? E aí tem uma coisa mais interessante ainda, que são as descobertas mais recentes a respeito do papel do cerebelo, né? E que de alguma forma anuncia que o indivíduo, a partir da perspectiva de aprimorar uma motricidade mais elaborada, que é o papel do cerebelo, tanto no sequenciamento de movimentos complexos, quanto na automatização de padrões de comportamento, esse desenvolvimento da motricidade fina impacta diretamente no desenvolvimento cerebelar. E hoje a gente já tem alguns autores que colocam bem no centro da questão, né? Van der Velde, por exemplo, é um autor que vem produzindo sistematicamente uma visão de que o desenvolvimento do cerebelo tem tudo a ver com o desenvolvimento da nossa cultura, com o desenvolvimento de como a gente faz as coisas, né? Então, de novo, a partir da perspectiva do controle, do conhecimento, do desenvolvimento das relações com o corpo, nós vamos aprimorando a funcionalidade de áreas cerebrais, entre elas, de forma muito importante, a funcionalidade do cerebelo. Isso pode fazer com que o desenvolvimento cognitivo e das funções executivas, e até mesmo o desenvolvimento emocional do indivíduo, acabe tendo uma perspectiva de impacto ainda maior do que se você te treinasse apenas a cognição, né? Então, foi um movimento que acabou acontecendo com muitas escolas. Às vezes, inclusive, as pessoas têm a coragem de dizer que foi culpa da neurociência, porque, de alguma forma, até pelo fato de que neurociência passou a ser um tema que as pessoas liam de forma muito superficial e já começavam a falar sobre, né? Então, teve várias pessoas que disseram que era um achado na neurociência que era necessário apresentar os estímulos para o desenvolvimento da criança de forma mais precoce. E aí muitas escolas começaram a adiantar processos, por exemplo, de alfabetização, de letramento e alfabetização, colocando em segundo plano o desenvolvimento motor, né? E as relações com a percepção, as relações com o próprio corpo, o desenvolvimento de toda a dinâmica do controle corporal e do controle do movimento e, portanto, do controle do comportamento, né? Então, até a gente está levando a culpa sem ter, sabe? Porque se você realmente se aprofunda nos estudos de neurociência, fica claro que você tem uma escala de desenvolvimento que precisa ser respeitada. E essa questão da motricidade, da relação com o corpo, da percepção do corpo, ela é central, né? E Fallon já trazia essa perspectiva, né? Então, bem interessante a gente entender isso. Outro aspecto muito importante é que nós temos na teoria pedagógica, né, toda a teoria da evolução do aprendizado, textos como Evolução Psicológica da Criança ou Psicologia e Educação da Criança, a gente também tem uma perspectiva interessante do tipo de conexão que existe entre a emocionalidade, que tem muito a ver então com as interações sociais em nossa cultura, com o desenvolvimento cognitivo. Foi um dos autores que mais bateu na ideia de que era necessário esse estofo emocional para que a criança pudesse ter o desenvolvimento cognitivo adequado. E isso é central também nas teorias neurocientíficas, justamente porque as emoções estão em esferas mais primitivas do cérebro, e ao nascimento a criança tem um desenvolvimento emocional já bastante significativo, enquanto sua questão cognitiva ainda é deficitária. Então, é a partir destas relações emocionais que a gente vai conseguir fazer com que o indivíduo se manifeste, né? E isso está muito associado com a interação que existem entre as áreas de córtex pré-frontal, que são as funções executivas, e as áreas límbicas. Então, aqui está mais um desses autores da pedagogia que, se por acaso, né, tivesse a oportunidade de ter visto os avanços da neurociência ainda durante a sua vida produtiva, né, esses avanços dos anos 90, os anos 2000, provavelmente já teria feito essa aproximação do funcionamento do cérebro com o conhecimento pedagógico. E aí isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque a grande maioria dos autores, né, da pedagogia, eles têm conhecimento também
das áreas médicas. E fica claro que parte, inclusive, daquilo que eles usaram como inspiração vem desse conhecimento. E eu fico me perguntando que dia, né, que momento que as ciências humanas, a pedagogia, a psicologia quiseram se afastar de forma tão pragmática das ciências naturais, né? E por isso mesmo, hoje a gente encontra essa resistência à incorporação da neurociência à educação. Coisa que já vem melhorando, né? Eu falo sobre isso há pelo menos 15 anos, então nesses 15 anos muita coisa mudou, mas ainda há muito a se fazer, especialmente porque nós precisamos combater um conhecimento meio superficial sobre neurociência que assolou a educação, né? Então é por isso que a gente está aqui no Nada Trivial. Você sabe, se fosse trivial não ia ter a menor graça. E eu te convido a acompanhar os nossos vídeos aqui de quinta-feira, na Turma do Fundão, ou qualquer outro dia útil, onde a gente sempre tem conteúdo de neurociência para compartilhar com vocês. E eu estou preparando aqueles conteúdos de final de semana que eu estou prometendo para vocês, hein? Então fique atento que em breve teremos super novidades. Um grande abraço e até o próximo.